pandemia mudou a nossa maneira de encarar a vida, alterando comportamentos e hábitos de consumo. Hoje nós vamos entender melhor esse processo de tomadas de decisão nesse momento e as implicações no nosso dia a dia. Participam hoje do Decisões e Argumentos o advogado e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Luciano Benetti Tim. Ele é mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também participa o juiz federal, doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Eric Navarro. Obrigado pela participação dos senhores. Vou começar com você, Luciano. Vamos lá. A pandemia mudou hábitos de consumo e, mais do que hábitos, o mindset do consumidor? Prazer estar aqui contigo, um dos grandes especialistas em neurociência e comportamento dos consumidores, né? Então, Mauro, agradeço o convite, prazer também estar aqui com o Eric, especialista também nessa área, defendeu o doutorado no tema. E assim, há dados de que, bom, é inexorável que os consumidores, nesse momento, estão limitados no seu direito de ir e vir, né, por uma razão sanitária. Então, isso provocou uma modificação e uma migração para o comércio eletrônico. É uma discussão mais assim, profunda, é saber o quanto que disso é transformador e vai permanecer e o quanto que as pessoas vão, quando normalizar, enfim, vão voltar a velhos hábitos. Mas, de fato, houve uma migração para o comércio eletrônico e a gente percebe que isso proporcionalmente também se verificou um aumento do número de... Não sei se proporcionalmente, porque também teria que ter os dados completos de ver quanto que aumentou, mas se aumentou muito o número de reclamações também nas plataformas eletrônicas, né, do governo, como consumidor.gov.br, e o próprio hábito do consumidor de reclamar, que antes ele usava mais os PROCONs, que exigem um deslocamento físico, agora o consumidor também está usando plataformas digitais como consumidor.gov.br. Então, de fato, mudou, migrou para o comércio eletrônico e também em situações de economia próxima a uma economia de guerra, estava conversando com alguns economistas que conhecem o tema, né? Também é evidente que o consumidor ele tende a consumir bens essenciais e outros bens que seriam não essenciais, como passagens aéreas, etc., o consumidor tende a não consumir, na média, né? Claro que sempre tem o desvio padrão de quem está aproveitando e fazendo bons negócios e tomando lá os seus riscos. Mas o fato é que sim, então migrou, em resumo, para o comércio eletrônico substancialmente e também consumos bens essenciais. E aí depois a gente vai conversar, né, Álvaro, inclusive afetando o preço desses produtos essenciais, como primeiro o leite, depois o feijão, mais recentemente o arroz. Legal. Eric, eu gostaria de te ouvir também sobre isso, e em especial, como você, além de ser um sujeito que entende muito do direito, é um especialista em neurociências, queria também que você comentasse como esses processos de mudança, sejam esses do ponto de vista mais específico, quais forem, afetam mindsets e a maneira como o consumidor usa o seu cérebro. Conta aí pra gente. Legal, Álvaro. Prazer falar contigo. Uma honra também, na verdade. E Tim, mais uma vez, dividindo um espaço que é sempre prazeroso estar junto do Luciano. Um salve a todos os nossos telespectadores e telespectadoras, enfim, qualquer que seja a mídia que estejam nos vendo agora. Eu estava, na verdade, pensando aqui, enquanto o Luciano falava, né, dessa migração para o comércio eletrônico, eu acho um tanto quanto óbvio que fazer compras de maneira eletrônica é mais eficiente do que sair, pegar o carro no shopping center, enfim, tem muitas coisas envolvidas, mas inclusive normalmente o preço em condições normais ele tende a ser mais baixo, mas muitas das pessoas não tinham esse hábito, né? Então, salvo aquele nativo digital, ou seja, aquela pessoa que já nasce no ambiente eletrônico e as suas primeiras compras são feitas eletronicamente, outras pessoas, mesmo eventualmente sabendo cognitivamente que aquela é uma forma mais eficiente de fazer compras, não faziam, né? Por quê? Por uma questão que me vem à cabeça aqui, talvez de path dependency, né? Ou seja,
Você está acostumado a fazer algo e quando você vai mudar o jeito de fazer, ainda que seja por um jeito mais eficiente, essa mudança tem um mínimo de custo de aprendizado, né? Quer dizer, existe um threshold aqui entre uma coisa e outra, e esse threshold ele tem que ser quebrado. E aí, quando vem a pandemia, de repente não tem escolha, né? Então, eu tava vendo uma reportagem, agora não me lembro onde, que dizia que nós evoluímos em termos de uso de tecnologia 5 anos em 5 meses, né? Então, de repente, todos esses thresholds são amassados pela necessidade e pela falta de alternativa. E aí a questão é, será que a gente volta? Será que houve tempo suficiente para uma mudança de mindset? A resposta é, não sei, mas se eu puder dar um guess, eu acho, se eu pudesse apostar, eu diria que nós chegaremos a um caminho intermediário. As pessoas, elas, no mínimo, passarão a viver de uma forma mais híbrida entre o real e o digital. Muito legal. Álvaro, pois não? Claro. Posso fazer as vezes de entrevistador aqui? Claro, claro. Então, aproveitando a sua especialidade, eu ficava aqui pensando, né, em mudança de comportamento, e quando a gente pensa lá nos subsistemas, né, cerebrais de tomada de decisão, a pandemia evoca medo, né? Uhum. As pessoas, o ser humano evoluiu e os que sobreviveram não morreram. Então, quer dizer, o medo da morte é um medo que é necessário até a nossa sobrevivência, ali o sistema 1, né? Uhum. E aí eu te perguntaria, quer dizer, se não faria sentido, quer dizer, que o consumidor premido pelo medo, e essa é uma coisa que a gente discutiu, inclusive, quando eu estava na Senacom, né, no Ministério da Justiça, estocando mercadorias e tal, com medo do porvir. E isso pode ser até ruim, né? Você estocar, você acaba aumentando artificialmente o preço. Uhum. Então, a minha pergunta como especialista para você é isso, quer dizer, você acha que o sistema 1 está a 1000, já deu uma diminuída? Como é que está isso, Álvaro? Eu pessoalmente acho que o primeiro, esse movimento, ele é um movimento que ele está acontecendo agora, ele aconteceu muito fortemente no começo da pandemia, mas ele acontece em todas as situações em que existe percepção de escassez. E é interessante pensar que ele existe não só entre os humanos, mas tem uma série de experimentos com animais em que a manipulação, por exemplo, da disponibilidade de alimentos no meio e água, enfim, e também da possibilidade de reprodução, aumentam comportamentos que eventualmente vão parecer de fora irracionalidades, comportamentos que vão ser ruins para aquele indivíduo e também para o grupo. Então, nesse caso, a gente viveu uma coisa muito parecida. Houve uma percepção de escassez que foi potencializada subjetivamente, que tem a ver, evidentemente, com o fato de que o sinal de alarme tocou para as pessoas e isso tem um componente biológico, né? Esse alarme se prolonga no organismo fundamentalmente porque ele gera uma espécie de trauma virtual, né? Quando você tem o primeiro choque, que é um choque muito cognitivo, ele gera atividade na parte simpática do sistema nervoso periférico, com muita atividade de adrenalina, e isso gera, enfim, tensões, e essas tensões são experimentadas de maneira muito ruim, a pessoa memoriza aquilo, ela fica com medo, então ela fica com aquele marcadorzinho. E aí, quando ela vai pensar que as coisas podem faltar, ela lembra disso e age de maneira irracional. Então, isso rolou muito. Eu acho que agora a gente está num momento que esse tipo de comportamento que tinha um quê de descolado da realidade está sendo mais aterrado. Primeiro porque muitas das fantasias sobre escassez se mostraram falsas. Eu, inclusive, na minha coluna lá no UOL, escrevi um artigo, um conjunto de crônicas, e uma delas eu chamei de O Rei do Papel Higiênico, que era sobre um cara que entrava num pânico total e ia estocar papel higiênico, ele comprava tanto papel higiênico que depois ele se via com um problema que ele não tinha onde enfiar o papel higiênico e também ele não tinha mais dinheiro na conta. Então, isso é muito comum. E foi engraçado, que na história ele tentava se suicidar, só que ele morava no primeiro andar e ele pulava e ficava trancado no pátio interno do prédio. E tinha que contar para um menino que estava lá, de sacanagem, sem querer abrir, o que tinha acontecido. Enfim,
uma história meio hilária para mostrar como a gente, olhando de fora, pode achar hilário o que lá dentro da mente humana é um grande drama. Agora a coisa tem um choque de realidade. Então, de um lado, esse choque de realidade tem a ver com a percepção de que essa escassez ela não se sustentou, tá? Quem sabe disso são vocês, mas minha percepção, inclusive como sócio do Instituto Locomotiva, é que não houve falta generalizada de alimentos e de nenhum produto que a gente encontra nas prateleiras do supermercado. Então, primeiro que isso daí foi mais fantasia do que realidade. E, em segundo lugar, que eu acho que é tão importante quanto as verdadeiras questões, a pedra no sapato que existe de fato, acabou não sendo essa. São outras pedras. Uma delas é a pedra da necessidade de viver por muito tempo com menos contato social, o que também é uma questão muito delicada, porque o excesso disso também traz problema para as pessoas, né? Essa coisa, a blindagem absoluta de qualquer contato, a gente que, enfim, minha percepção é que acabou tomando isso quase como uma religião, isso virou uma coisa que apertou muito, essa pedra no sapato para algumas pessoas, apertou demais. Do outro lado, a gente tem questões mais ligadas a emprego, a empresas, sobretudo no comércio, que tiveram, enfim, todo mundo tem bar e restaurante, passou muita dificuldade, que trabalha em bares e restaurantes e outras áreas. Então, aí as pedras eram outras, essa é a minha percepção. Eu vou... Agora... Desculpa, fala. Sim, mas sabe que... O que está acontecendo agora? Não uma segunda onda da doença, mas o que aconteceu, né? A lei da oferta e da procura de novo funcionando. Então, claro, o arroz é uma situação, uma outra situação que os chineses andaram comprando e tal, e aí gerou aqui uma diminuição da oferta doméstica, mas agora há notícias aí de materiais de construção, enfim, claro, porque as empresas pararam, né? 2, 3 meses. Então, não está tendo oferta suficiente, então os preços estão aumentando. Então, os consumidores, é interessante, gera não medo, mas a irritação com uma situação de mercado. Ele está perdendo renda, mas os preços do que ele está consumindo estão aumentando. Uhum. Então, é interessante aí, Álvaro, pensar nisso. É verdade, porque no final das contas, contraria aquela lição de microeconomia. Mas é que a grande verdade é que lição 1 nunca explica o assunto como um todo, né? A gente vai fazer uma pausinha agora, tá? Para um pequeno intervalo e, enfim, vamos aí para um pequeno intervalo e a gente volta logo após o break, tá bom?